Imagine-se em uma ilha isolada, cercado por águas profundas, onde o silêncio é quebrado apenas pelo som das ondas. João, o apóstolo, se encontrava em Patmos, um lugar onde a terra e o céu pareciam se fundir. Ali, ele recebeu uma revelação que mudaria o curso da história da Bíblia para sempre. As 7 cartas, destinadas a igrejas espalhadas pela Ásia Menor, não eram apenas mensagens de correção e esperança, mas sim profecias veladas. Ensinamentos bíblicos profundos, carregados de simbolismo e mistérios que ecoam até os dias de hoje. Essas cartas, escritas com palavras simples, carregam consigo um peso espiritual que desafia até os mais sábios. Não se tratava apenas de advertências para aquelas comunidades específicas, mas de instruções atemporais, aplicáveis a qualquer geração. Em Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, as palavras de João foram como uma chama que ilumina os cantos escuros do espírito humano, revelando o que estava oculto e trazendo à luz as verdades que muitos preferiam ignorar. Cada carta, com sua mensagem única, nos ensina algo sobre a condição humana e a caminhada de fé. O que poucos percebem é que essas cartas não são apenas histórias bíblicas relegadas ao passado. Elas têm uma conexão direta com o que está por vir, com os eventos que precedem o fim dos tempos. As mensagens nelas contidas são como sinais de alerta, indicando os perigos que espreitam a humanidade e os caminhos que devemos seguir para evitar a destruição. É como se João, através das palavras de Cristo, estivesse nos sussurrando segredos que podem mudar o curso de nossas vidas se estivermos dispostos a ouvir. Éfeso, uma cidade vibrante e cheia de vida, foi o lar de uma igreja que no início ardia em paixão e devoção. Os primeiros cristãos de Éfeso estavam profundamente comprometidos com os ensinamentos bíblicos, vivendo suas vidas com fervor e entusiasmo. Porém, com o tempo, essa chama começou a enfraquecer. O amor que antes os movia, aquele primeiro amor que tudo suporta, tudo crê, começou a se dissipar. E assim, a igreja que era conhecida por suas obras e perseverança foi advertida por ter deixado o amor esfriar, tornando-se uma lição viva de que a rotina, quando não alimentada pelo amor, se torna mero ritual. A mensagem enviada a Éfeso não foi de condenação, mas de correção. O Senhor, em sua infinita misericórdia, os chamou ao arrependimento, a voltarem àquele fervor inicial que os tornava tão especiais. Ele os advertiu de que, se não se arrependessem, removeria o candelabro do seu lugar, uma metáfora poderosa que ressoava com a urgência da situação. Esse candelabro, símbolo da luz e da presença divina, não podia ser sustentado sem o amor genuíno. A advertência era clara. Sem amor, tudo se perde, até mesmo a essência do que significa ser igreja. Essa lição é tão relevante hoje quanto foi na época. Em nossas vidas, quantas vezes nos encontramos tão focados nas tarefas diárias, nas obrigações, que esquecemos o porquê de tudo isso? Esquecemos que o amor deve ser o motor que nos impulsiona, que deve ser o alicerce de todas as nossas ações. Nos relacionamentos, no trabalho, na fé, quando o amor é deixado de lado, tudo se torna um fardo. Assim como os cristãos de Éfeso, somos chamados a redescobrir aquele primeiro amor, a reavivar a chama que nos faz seguir em frente com alegria e propósito. Mas não pense que essa perda do amor foi algo natural ou inevitável. Há quem acredite que forças externas, talvez até mesmo espirituais, tenham influenciado essa mudança, corrompendo o que antes era puro. Teorias sugerem que essa corrupção do amor divino foi uma estratégia sutil para enfraquecer a igreja por dentro, tornando-a vulnerável a outras formas de desvio. E é com esse pensamento que seguimos para Esmirna, onde o verdadeiro teste da fé se desenrolou de maneira brutal e implacável. Esmirna, uma cidade marcada por sua grandeza e riqueza, abrigava uma igreja que, apesar de sua pobreza material, era rica em fé e espiritualidade. Os cristãos de Esmirna enfrentaram perseguições cruéis, sendo marginalizados e até mesmo mortos por sua devoção à palavra de Deus. Eles carregavam em si a dor de serem rejeitados pela sociedade, mas não se deixavam abater. Pelo contrário, sua fé só crescia diante das adversidades, tornando-se um exemplo vivo do poder dos ensinamentos bíblicos. A mensagem que receberam reconhecia sua fidelidade e os encorajava a perseverar, prometendo-lhes a coroa da vida. O teste da tribulação que se abateu sobre Esmirna foi um verdadeiro campo de batalha espiritual. A profecia de 10 dias de tribulação não era apenas uma previsão de eventos futuros, mas um convite à resistência. Os cristãos foram desafiados a manter sua fé, mesmo quando tudo ao seu redor parecia desmoronar.
A promessa da coroa da vida não era apenas uma recompensa, mas uma garantia de que todo o sofrimento não seria em vão. Era um lembrete de que, em meio ao caos e à dor, a esperança sempre floresce para aqueles que permanecem firmes na fé. Mas o que há por trás de tamanha perseguição? Será que as forças que se levantaram contra Esmirna eram meramente humanas? Ou havia algo mais profundo, mais sombrio, agindo nas sombras? Muitos acreditam que essas perseguições foram orquestradas por poderes ocultos que enxergavam na fé cristã uma ameaça ao seu domínio. As raízes da perseguição cristã em Esmirna podem ser rastreadas até conspirações políticas e espirituais que buscavam silenciar aqueles que ousavam desafiar o status quo. Esses cristãos eram uma luz em meio à escuridão, e essa luz era vista como um perigo a ser extinto. Esmirna nos ensina que, mesmo nas piores circunstâncias, a fé verdadeira não pode ser destruída. Ela resiste, ela persevera e ela triunfa. E é com essa lição gravada em nossos corações que seguimos para Pérgamo, onde a batalha pela verdade se travou de forma intensa e insidiosa. Pérgamo, uma cidade conhecida por sua influência e poder, abrigava uma igreja que enfrentava desafios únicos. Situada na morada de Satanás, como o próprio Senhor descreveu, Pérgamo estava cercada por forças espirituais e culturais que constantemente pressionavam a igreja a comprometer sua fé. Ali, a verdade bíblica começou a ser diluída, misturada com doutrinas corruptas que, aos poucos, desviavam o povo de Deus do caminho certo. A mensagem enviada a Pérgamo reconhecia sua perseverança, mas também trazia uma advertência clara. O compromisso com a verdade não pode ser negociado. O problema do compromisso em Pérgamo era mais profundo do que aparentava. A cidade era um centro de adoração pagã, e a influência dessas práticas se infiltrava na igreja, corrompendo o que antes era puro. A tolerância a falsas doutrinas e a aceitação de práticas que contrariavam os ensinamentos bíblicos começaram a minar a fundação da fé. O chamado ao arrependimento foi urgente, um apelo para que a igreja retornasse à pureza doutrinária, rejeitando qualquer ensinamento que não estivesse alinhado com a palavra de Deus. Era uma batalha pela alma da igreja, e cada escolha feita naquele momento poderia determinar seu destino eterno. Olhando para a situação de Pérgamo, não podemos deixar de nos perguntar: como essas doutrinas falsas conseguiram se enraizar tão profundamente? Alguns acreditam que foi um movimento intencional, uma infiltração planejada para enfraquecer a igreja de dentro para fora. Ensinos heréticos foram introduzidos sutilmente, camuflados como verdades inofensivas, até que a linha entre o certo e o errado se tornasse indistinguível. Era uma conspiração contra a verdade, uma tentativa de desviar o povo de Deus do caminho que leva à vida eterna. A história de Pérgamo nos desafia a examinar nossas próprias vidas e comunidades. Até que ponto temos permitido que compromissos e concessões sutilmente alterem nossa fé? E com essa reflexão em mente, seguimos para Tiatira, onde a batalha não era apenas contra doutrinas externas, mas contra uma corrupção que se enraizou profundamente dentro da própria igreja. Tiatira, uma cidade conhecida por suas prósperas indústrias e artesanatos, abrigava uma igreja que se destacava por suas obras e amor. Porém, esse amor, que deveria ser uma força purificadora, acabou se tornando uma porta aberta para a tolerância ao pecado. A igreja de Tiatira era elogiada por suas boas obras, mas o Senhor não deixou de advertir sobre o perigo de permitir que o mal se infiltrasse. No meio dessa comunidade, havia uma figura simbólica, Jezabel, que seduzia os servos de Deus, levando-os a práticas imorais e à idolatria, corrompendo o que deveria ser santo. Jezabel, mencionada na mensagem a Tiatira, não era apenas uma pessoa, mas representava a personificação da corrupção espiritual. Ela promovia uma falsa profecia, incitando a igreja a tolerar aquilo que deveria ser rejeitado. Essa tolerância ao pecado ameaçava destruir a igreja de dentro para fora, e o Senhor, em sua justiça, advertiu que aqueles que seguissem seus ensinamentos enfrentariam uma dura correção. No entanto, para aqueles que se mantiveram fiéis, a promessa era de uma recompensa imensurável, uma posição de autoridade sobre as nações, uma garantia de que a justiça divina prevaleceria. Essa história nos leva a refletir sobre os perigos da tolerância mal direcionada. Em nossas próprias vidas e comunidades, quantas vezes confundimos amor com aceitação do erro? Permitimos que pequenas concessões se transformem em grandes desvios, justificando nossas ações sob a bandeira da compaixão. Mas o amor verdadeiro não é cego. Ele vê o erro
e busca corrigi-lo com justiça e misericórdia. Tiatira nos ensina que devemos ser vigilantes, não permitindo que o mal crie raízes, por mais inocente que possa parecer. E assim, ao observarmos o que ocorreu em Tiatira, somos levados a pensar na corrupção interna, que muitas vezes não é visível a olho nu. Essa corrupção, se não for confrontada, pode destruir tudo o que é bom e puro. E é com essa advertência que seguimos para Sardes, onde o desafio não era apenas a corrupção, mas uma morte espiritual iminente. Sardes, outrora uma cidade majestosa, agora abrigava uma igreja que vivia das glórias passadas. Aos olhos dos homens, Sardes parecia viva, uma comunidade ativa e respeitada, mas aos olhos de Deus estava espiritualmente morta. A mensagem enviada a Sardes era um alerta poderoso. A reputação não pode esconder a realidade da condição espiritual. A igreja, que uma vez foi vibrante, agora se encontrava em um estado de letargia, incapaz de reconhecer que sua fé havia se transformado em um mero ritual, desprovido de vida e propósito. O chamado ao despertar foi urgente. Deus exortou os poucos fiéis restantes a se fortalecerem, a reviverem o que estava à beira da morte. As vestes brancas prometidas aos que superassem essa letargia simbolizavam a pureza e a vitória espiritual, um contraste gritante com o estado atual da igreja. O convite era para que Sardes se arrependesse, retornasse à vigilância e ao fervor, evitando que sua luz se apagasse para sempre. Esse despertar não era apenas para a sobrevivência da igreja, mas para garantir que a fé verdadeira não fosse completamente extinta. Mas por que Sardes caiu nesse estado? Alguns acreditam que foi o resultado de um adormecimento espiritual induzido por forças invisíveis. Teorias sugerem que a igreja foi sutilmente seduzida pelo conforto e complacência, até que se tornou apática, incapaz de discernir a verdade do engano. Esse adormecimento não foi acidental. Foi uma estratégia para neutralizar uma igreja que, se despertasse, poderia se tornar uma poderosa força para o reino de Deus. Assim, Sardes nos lembra que a vigilância é essencial e que a fé não pode ser tratada como uma herança estática, mas como uma chama que deve ser continuamente alimentada. E assim, com o alerta de Sardes em mente, somos conduzidos a Filadélfia, onde a fé, mesmo pequena, mostrou-se poderosa, abrindo portas que ninguém poderia fechar. Filadélfia, uma cidade que compartilhava seu nome com a palavra amor fraternal, abrigava uma igreja pequena em número, mas gigantesca em fé. Diferente das outras, Filadélfia não recebeu uma repreensão, mas sim um encorajamento direto do Senhor. Apesar de sua força ser pequena, sua fidelidade resplandecia, e isso foi o suficiente para que uma porta aberta fosse colocada diante deles, uma porta que ninguém poderia fechar. A igreja de Filadélfia representa a verdade de que a fidelidade, mesmo em meio à fraqueza, tem um poder imensurável quando está ancorada na palavra de Deus. Essa porta aberta simbolizava oportunidades espirituais e proteção divina, uma promessa de que aqueles que permanecessem fiéis seriam guardados no tempo da provação. Filadélfia não cedeu à pressão externa, não comprometeu sua fé, e por isso foi recompensada com a promessa de ser preservada, de ser uma coluna no templo de Deus, firme e inabalável. Aqui, vemos um exemplo prático de como a perseverança, mesmo diante das adversidades, pode abrir caminhos que, de outra forma, permaneceriam inacessíveis. A igreja nos ensina que não é a quantidade de força que importa, mas a qualidade da fé. No entanto, a história de Filadélfia também nos alerta para as sombras da traição que sempre pairam ao redor. Conspirações para desacreditar e enfraquecer essa igreja fiel existiam, mas foram superadas pela lealdade inabalável de seus membros. Filadélfia nos lembra que a fidelidade não é apenas uma questão de resistência, mas de confiança inabalável nas promessas de Deus. Mesmo quando o mundo conspira para nos derrubar, quando mantemos nossa fé, nos tornamos inabaláveis e as portas que Deus abre para nós permanecem abertas. Com essa poderosa lição de Filadélfia em mente, nos voltamos agora para Laodiceia, onde o desafio era diferente. A batalha não era contra forças externas, mas contra a própria indiferença e apatia espiritual que ameaçava destruir a igreja de dentro para fora. Laodiceia, uma cidade próspera e autossuficiente, abrigava uma igreja que, assim como sua cidade, acreditava não precisar de nada. No entanto, essa autossuficiência se transformou em um estado espiritual deplorável. A igreja estava morna, nem fria nem quente, um estado que provocava o repúdio do Senhor. Laodiceia pensava que sua riqueza material
refletia sua saúde espiritual, mas na verdade estava espiritualmente pobre, cega e nua. A mensagem à Laodiceia é um dos alertas mais severos do Apocalipse, um chamado urgente ao arrependimento e ao despertar. O convite à riqueza verdadeira era uma oferta de graça. O Senhor exortava a Laodiceia a comprar ouro refinado no fogo, vestes brancas para se cobrir e colírio para ungir os olhos. Essas metáforas poderosas indicavam a necessidade de uma transformação completa, de um retorno à dependência de Deus. A igreja precisava entender que a verdadeira riqueza não estava em suas posses, mas em sua relação com o Criador. Laodiceia precisava redescobrir sua pobreza espiritual, para então encontrar a verdadeira riqueza que só Deus pode oferecer. A correção de amor que Laodiceia recebeu nos ensina que Deus corrige aqueles a quem ama. Ele não deixou a igreja em sua indiferença, mas a chamou de volta, estendendo-lhe a mão da graça. O amor divino não é complacente, é exigente, porque deseja o melhor para seus filhos. Laodiceia foi desafiada a abrir a porta ao Senhor, que estava à porta e batia, pronto para entrar e restaurar o que havia sido perdido. Este é um exemplo de como o amor verdadeiro busca corrigir, não para punir, mas para salvar. No entanto, a riqueza material de Laodiceia não era o único problema. Há quem diga que essa prosperidade foi uma armadilha, uma conspiração para afastar a igreja da sua verdadeira vocação espiritual. O engano da riqueza levou Laodiceia a um estado de apatia que quase a destruiu. Com essa lição em mente, olhamos agora para a relevância dessas cartas nos dias atuais, onde as lições ocultas e conspirações reveladas continuam a desafiar as igrejas modernas a se prepararem para o final dos tempos. As cartas às 7 igrejas, embora escritas há quase 2000 anos, permanecem incrivelmente relevantes para as igrejas modernas. Cada carta, com suas advertências, promessas e ensinamentos, oferece lições eternas que continuam a ressoar nas comunidades de fé ao redor do mundo. As advertências contra o abandono do primeiro amor, a tolerância ao pecado e o comprometimento da verdade são desafios que ainda enfrentamos hoje. A urgência do arrependimento é uma chamada constante, um lembrete de que a graça de Deus está disponível, mas requer uma resposta sincera e imediata. Essas cartas também revelam conspirações espirituais que continuam a atuar nas sombras. As forças que tentaram corromper as igrejas de Éfeso, Pérgamo e Laodiceia não desapareceram com o tempo, elas evoluíram, adaptando-se às novas realidades do mundo moderno. A cada geração, essas forças encontram novas maneiras de desviar os crentes da verdade, usando tanto a perseguição aberta quanto as sutilezas do engano. As igrejas de hoje são chamadas a ser vigilantes, a discernir os sinais dos tempos e a se proteger contra as armadilhas que ameaçam sua fé. Preparar-se para o final dos tempos não é apenas uma questão de expectativa passiva, é uma convocação ativa para viver de acordo com os ensinamentos bíblicos, mantendo a fé pura e inabalável. As cartas às 7 igrejas nos lembram que o caminho da fé não é fácil, mas é recompensador. Aqueles que perseverarem, que permanecerem fiéis até o fim, receberão as promessas que foram feitas há tantos séculos. Essas promessas não são apenas para as igrejas da antiguidade, mas para todos os crentes que, em qualquer época, escolhem seguir a Cristo com integridade e fervor. Assim, enquanto olhamos para o futuro, somos desafiados a aplicar essas lições em nossas próprias vidas e comunidades. A preparação para o final dos tempos começa com a transformação do coração, com o arrependimento sincero e a busca pela verdade. E é com essa perspectiva que continuamos nossa jornada, sabendo que o que está por vir requer não apenas conhecimento, mas uma fé viva e ativa, pronta para enfrentar o que está por vir com coragem e esperança. Tem interesse em aprender a Bíblia, desde Gênesis até Apocalipse, de forma extremamente fácil e prática? Confira o primeiro link fixado nos comentários para mais informações. Para ajudar no crescimento do nosso canal, veja no primeiro link fixado nos comentários um crucifixo muito bonito e barato. E para quem gosta, uma Bíblia de capa dura que usamos nas nossas leituras para o conteúdo do canal. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.